Olá, bom dia! Hoje nós seguimos o nosso cronograma de oração, amém? E hoje o versículo tema da oração é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. Diz que nós devemos, para onde nós devemos olhar, né? Diz que Abraão, quando seguia a Deus, quando seguia o seu chamado, ele olhava para a cidade celestial, né, que não tem fundamentos por mãos humanas, da qual Deus é arquiteto e construtor. Quer dizer, ele tinha uma esperança além desta terra. Ele tinha uma esperança de vida depois que o que nós conhecemos aqui se encerra. Ele tinha a esperança de salvação em Deus, de uma vida eterna com Deus. Na verdade, ao contrário do que muitos dizem, as coisas não terminam quando a gente morre. Bem pelo contrário. Quando morremos, as coisas se definem de forma eterna, né? Quando você morre, quando uma pessoa morre, ela não está deixando de existir. Ela está, mas o que ela fez até ali é definitivo para o futuro dela pelo resto da eternidade. Nós não teremos fim das coisas quando morrermos, mas quando a morte terrena, o que nós conhecemos por morte terrena, chega, então o nosso futuro é decidido de forma definitiva. Quando o que nós conhecemos por morte terrena chega, o nosso futuro é decidido de forma definitiva. Enquanto a esperança de enquanto a vida, a esperança de arrependimento, a esperança de salvação. Quando a vida aqui na Terra, na vida da forma como nós conhecemos, chega ao fim, então as coisas passam a ser são definidas, o nosso futuro é definido de forma permanente e invariável. Por quê? Porque ou nós herdamos a salvação de Deus, ou nós vamos para Jerusalém Celestial, a qual Abraão via quando estava aqui na terra, ou nós vamos para esta Jerusalém Celestial, ou então nós vamos, né, a outra possibilidade é ou nós vamos com Deus ou em tormentos eternos, mas não vai terminar quando a morte chegar. Ou nós iremos para a glória eterna, ou nós iremos para o tormento eterno. A morte aqui na terra define o nosso futuro de forma absolutamente definitiva, né? Ou encontraremos a vida eterna, ou encontraremos o que a Bíblia também chama de morte eterna, tormento eterno. Às vezes as pessoas não levam a sério de forma suficientemente séria estas questões, porque tanto ela nos leva a ter cuidado nesta terra, quanto também nos diz onde nós devemos depositar a nossa esperança. Aqui sobre o último dia e sobre o que acontecerá com todos, na verdade Paulo fala do que acontecerá com os salvos, ok? Depois que eles morrem, ele está explicando em 1 Coríntios 15. Se você quiser ler 1 Coríntios 15, você vai entender um pouco melhor, de forma um pouco mais interessante, até mais profunda, mas ao mesmo tempo falar de uma linguagem acessível, assim. Você vai encontrar em 1 Coríntios 15, tá? Todo o capítulo 15, Paulo deixa explicado o que acontece com os salvos quando o que nós entendemos por morte aqui na terra acontece, tá bem? Então nós vemos aqui a ressurreição, um novo corpo, como eles serão transformados. Os que dormem serão ressuscitados primeiro.
Se você, ao ler o capítulo 15, tiver alguma dificuldade, tenta comparar traduções ou buscar a tradução linguagem de hoje para uma primeira leitura, tá bem? Tenta buscar a tradução linguagem de hoje para uma primeira leitura ou nova versão internacional, que são as versões em português mais simplificadas, mais acessíveis de ler, tá? E se não, eu sempre utilizei desde o começo da caminhada cristã a revista atualizada, tá? Mas eu faço muitas comparações de traduções quando eu estou estudando um texto bíblico. Você pode fazer por internet ou aplicativo, pegar um texto bíblico e comparar as traduções para tentar entender melhor o sentido central daquele versículo, o significado, por onde ele está direcionando. Porque às vezes ao ler uma tradução, nós ficamos com como não entendemos do hebraico antigo, né? Poucos entendem do hebraico antigo, vamos dizer, para o Novo Testamento, para o Velho Testamento, do grego antigo para o Novo Testamento. Então, como poucos entendem essa língua com profundidade, ao comparar as traduções, nós ficamos um pouco mais entendendo melhor o sentido de onde aquela palavra está direcionando, né? Nós conseguimos ver de forma mais completa, né? Nós, vamos dizer, um versículo que estivermos estudando, ao comparar 3, 4 traduções, a gente consegue ver para onde aquele versículo está direcionando, porque onde vamos conseguir entender melhor para onde aquele versículo está levando, né? Teremos mais um conhecimento mais completo e mais sólido, tá bem? Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo, quer dizer que o cristão salvo tem uma esperança em Cristo. Amém? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, qual é a esperança em Cristo nesta vida? Que nós oramos até agora por cura, por libertação, por graça, por misericórdia, clamando pela consolação do Espírito Santo, clamando pela cura do Espírito Santo, clamando pela restauração vinda de Deus, vinda de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança em Cristo nessa terra. Ele nos prometeu vida e vida em abundância, mas não só no mundo por vir, neste também. Vida e vida em abundância. Amém? Então, quer dizer, Jesus Cristo cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma vidas. Como nós já falamos aqui do Gadareno. O Gadareno, antes de Jesus Cristo, ele era um completo endemoniado. Ele vivia nos sepulcros, ao redor dos cemitérios, gritando ao redor dos cemitérios. Desnudo, gritando, ninguém podia segurar ele. Ele era quase um animal selvagem em formato de pessoa, de tão endemoniado que ele estava. Mas depois de Jesus Cristo, depois que Jesus passou por ele, depois que Jesus libertou ele estava vestido em completo juízo e quase irreconhecível. Essa é a esperança em Cristo nesta vida. A libertação, a cura, a transformação, a restauração pessoal, a restauração profissional, a restauração familiar. Essa é a nossa esperança em Cristo nesta vida. Que seremos atendidos, que Ele nos livrará, que Ele estará conosco nas tribulações, que Ele estará conosco nas aflições. Esta é a esperança em Cristo nesta vida. Né? Como nós lemos ontem, que Jesus, aquele que venceu o mundo, está conosco para encarar as aflições. Aquele que venceu o mundo está ao nosso lado, para que nós também vençamos o mundo. Amém? Jesus Cristo, aquele que venceu o mundo, está ao nosso lado para que nós também vençamos o mundo. Mas, mais profundo ainda do que isto, mais profundo do que ter a certeza da vitória neste mundo aqui, é olhar para o mundo por vir também. A nossa esperança em Jesus,
A nossa esperança em Jesus Cristo, a nossa esperança em Deus, ela não pode se limitar apenas... Desculpa. A nossa esperança em Cristo não pode, de forma alguma, se limitar apenas às coisas desta vida. Nós devemos olhar para frente, olhar para a cidade, assim como Abraão, no livro de Hebreus, diz que ele contemplava a cidade que não tinha fundamentos, da qual Deus, fundamentos humanos, da qual Deus era arquiteto e construtor. Ele já contemplava a Nova Jerusalém celestial. Porque assim como os israelitas tiveram a promessa de Canaã no Antigo Testamento, assim, da mesma forma como no início, quando o homem caiu, Deus matou um animal para cobrir o homem com peles, para que a vergonha dele fosse tapada, né? Porque antes ele não percebia que estava nu. Antes do pecado, o homem não percebia que estava nu, ele percebeu depois. A solução para Deus, para o pecado naquele momento, foi matar um animal e cobrir o homem com a pele deste animal, fazer esta roupa para ele, amém? Para justificá-lo, para que ele não mais ficasse desnudo. Então, isso era uma alegoria para o que depois Jesus Cristo ia fazer por nós, porque como Cordeiro de Deus, como Cordeiro Pascual, ele foi morto para que nós fôssemos justificados. Então aquilo que Deus fez, matando um animal para cobrir o homem no início do pecado do Éden, já era uma alegoria do que Jesus Cristo ia fazer por nós. Ele morreria para que nós fôssemos justificados. Amém? Da mesma forma, os israelitas conquistando Canaã e lutando por Canaã, 40 anos no deserto, depois alguns anos em guerra, conquistando Canaã, da mesma forma, essa luta dos israelitas por Canaã é uma alegoria para a maturidade espiritual também, onde o cristão passa pela tribulação, passa pelo vale, até ser amadurecido, até ser transformado, até ser mudado, até Deus conseguir dentro dele extrair o óleo, né, verdadeiro, porque assim como a azeitona é amassada até sair o óleo mais puro, muitas vezes o cristão é dilacerado, até que conseguir extrair, até conseguir transformar aquele coração e conseguir extrair o óleo mais puro. A vida de Cristo que brota no cristão, amém? Mas isso também era uma alegoria, não só a transformação do cristão, que ocorre depois que ele consegue entender Deus, né? Os israelitas passaram 40 anos no deserto. Esses 40 anos representam duas coisas. Na nossa vida terrena aqui, representa o que nós passamos até alcançarmos a maturidade espiritual, quando Deus está espremendo a azeitona para tirar dela o óleo verdadeiro, o óleo mais puro. Os 40 são os anos de tribulação, onde que nós aprendemos a viver com Deus. Amém? Representa o deserto dos 40 anos. Mas este deserto também representa a nossa vida terrena, num plano mais amplo. Por quê? Porque o que nós passamos aqui, não importa o quão abastados e saudáveis e felizes estivermos, perto do que teremos no céu, é uma preparação. Amém? É uma preparação. E Abraão sabia disso. Abraão sabia disso. Ele olhava não para Canaã apenas terrena. Ele tinha promessa da Canaã terrena, mas ele estava olhando a Canaã celestial. A Nova Jerusalém, onde o centro dela vai ser a árvore da vida.
A árvore da vida que nós perdemos o acesso pelo pecado, né? Que muitos parece que tendo saudades do que tínhamos no Éden, criam alguma uma ficção em torno de fonte da vida, coisas do gênero. Mas na verdade isso não deixa de ser uma saudade do Éden, porque existia a árvore da vida lá. E realmente a folha serve para a cura dos povos, então não existe doença. Né? Por quê? Porque as folhas da árvore da vida servem para a cura dos povos. Não existe dor, não existe pesar, não existe morte. Por quê? Porque o fruto da árvore da vida nos traz vida, então nós comemos da árvore da vida e temos vida. Então aquelas ficções de fonte da juventude, de fonte da vida eterna, na verdade são ficções que parecem ser de um coração com saudades do Éden, né? Com saudades da árvore da vida. Mas nós teremos acesso novamente à árvore da vida na nova Canaã celestial. Se em vida andarmos com Cristo e a nossa fé estiver nele, nós temos a promessa da nova Canaã, da Canaã celestial. Amém. A cidade da qual Deus é arquiteto e construtor. E quando o nosso coração pensa em desanimar, se a nossa esperança estiver apenas nesta vida, o que Paulo disse aqui? Vamos no versículo completo antes de começar o momento de oração. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que palavra. No início da minha conversão, essa palavra sempre me deu um sentimento de procura, né? O que está além da esperança desta vida? O que Deus quer nos dizer com esperança além desta vida? Qual é esta esperança? Eram questões que ficavam dentro de mim e me fizeram buscar mais de Deus. Mas olha que versículo, até hoje eu acho que esse versículo eu já estudei bastante ele e correlações dele. Mas ainda hoje ele me enche o coração. Me parece tão profundo, a ponto de parecer que quanto mais eu leio ele, parece que mais ele traz. Olha aqui no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Forte essa finalização. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essa palavra é fortíssima e nos leva a olhar não apenas ao que enfrentamos nessa vida, sejam aflições, sejam vitórias. Nós devemos fazer como Abraão, que olhava para Jerusalém celestial, olhava para a cidade santa, olhava para aquela cidade da qual Deus é arquiteto e fundador, daquela cidade da qual Deus, que no meio dela tem a árvore da vida, que as ruas são de ouro, que os rios são de cristal. Porque se hoje essas matérias são raras, aqui lá serão abundantes. E tudo que Deus faz será lindo. Lá o leão pastará junto com a ursa. Quer dizer, toda a degradação da natureza e dos animais que hoje nós vemos, ela se extinguirá. O leão vai comer pasto junto com a ursa. A criança vai meter a mão na toca da áspide, na toca da cobra, para brincar. Quer dizer, o mal não existirá mais. O mal não existirá mais. Os animais como nós conhecemos agora,
que por causa da queda e por causa até da baixa de alimentos, nós também estamos autorizados por Deus a comer carne, né? Por causa da maldição que veio sobre a terra e que ela produz menos do que deveria produzir no plano inicial. Por causa disso, nós estamos autorizados, e por causa do pecado e da morte também, nós estamos autorizados a consumir carne desde que sem sangue e desde que sangrada, né? No abate o animal deve ser sangrado e a carne deve ser cozida, assada, frita, preparada de modo a não ficar mal passada. Ela não pode ter sangue, porque no sangue está a vida. Então, quando você come carne com sangue, você peca, tá? No sangue está a vida, então quando você come carne com sangue, você está pecando. Você está abrindo porta para demônios entrarem na sua vida. Você está abrindo porta para demônios entrarem na sua vida. E se fizer isto conscientemente, estará abrindo mão da salvação eterna. Estará abrindo mão da Jerusalém celestial. Se você entende o que é pecado, consumir carne com sangue consome, você está abrindo mão da Jerusalém celestial, tá bem? Então não faça isso, é pecado. Mas os animais não eram assim, eles não eram carnívoros. O leão não precisava caçar uma zebra para não morrer de fome. Não era assim. A ursa não era agressiva como nós vemos hoje. Quantas pessoas que costumam ir em florestas que tem ursos acabam sendo mortos se não forem rápidos o suficiente ou não estiverem armados. Mas a ursa e o urso não são mais agressivos. O leão na Nova Jerusalém come pasto. A áspide, a cobra, é amigável para uma brincadeira. Na Nova Jerusalém, as coisas são diferentes. Lá poderemos cear à mesa com Jesus Cristo. Aqui nós ceamos todo mês. Parece que lembrando ou se preparando para cear com Jesus Cristo. Porque lá nós estaremos à mesa com Ele. Para cearmos. Amém? Então a nossa esperança não pode se limitar só no que temos aqui. Não pode. Paulo diz que se a nossa esperança se limitar só no que temos aqui, seremos os mais infelizes de todos os homens. Os mais infelizes de todos os homens. Amém? Então coloquemos a nossa esperança na Jerusalém celestial e com certeza encontraremos ânimo para qualquer batalha aqui na terra também. Amém? Coloquemos os nossos olhos na Jerusalém celestial. Amém? Da qual Deus é arquiteto e construtor, para a glória do seu nome. Amém? Porque o próprio Jesus Cristo disse, né, que estaria nos preparando o lugar quando Ele nos deixou o Consolador. Ele disse no Evangelho de João que Ele estaria nos preparando o lugar, né, a morada celestial. Então, é esta nova Jerusalém que Abraão já via. Essa é onde nós devemos pôr os nossos olhos, amém? E a nossa esperança, para a glória de Deus, amém? Então vamos ao nosso momento de oração, clamar que Deus console o nosso coração e consiga abrir a nossa visão, para que nós consigamos enxergar que assim como o deserto foi uma preparação para os israelitas entrarem na terra prometida, esta vida aqui nesta terra é uma preparação para Jerusalém celestial, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde o leão e a ursa pastarão juntos, onde a cobra, a áspide vai ser amigável,
onde não haverá choro nem pranto, e a árvore da vida estará no meio dela, com as folhas para a cura dos povos e o fruto para a vida eterna. Amém? Amém. Hoje o nosso corpo humano aqui na Terra se degrada, né, envelhece. Com a árvore da vida, com o fruto da árvore da vida, isso não acontecerá. Hoje o nosso corpo aqui na Terra pega doenças. Com a folha da árvore da vida, qualquer doença será curada. E não seremos mais afligidos por doença alguma. Amém? Tenhamos esta esperança em nossos corações, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, diante de Ti nós estamos. Queremos Te confessar, Senhor, os nossos pecados, Pai, as nossas iniquidades. Nos apresentar diante de Ti, Senhor, nos apresentar na Tua presença, Senhor. Para clamar, Senhor, enche o nosso coração de ânimo, Senhor. Porque nós queremos olhar, Senhor, não apenas a nossa esperança não deve estar limitada apenas nas coisas desta vida, Senhor. Nós queremos olhar para o céu, Pai. Nós queremos olhar para a Tua promessa, Senhor. Nós queremos olhar para a promessa de vida eterna, Pai. A promessa de graça, Senhor. A promessa, Senhor Jesus, de um novo jardim do Éden que está sendo preparado, Senhor, para os salvos, que não é um jardim do Éden mais apenas, mas é a Jerusalém celestial. Ó Espírito Santo de Deus, diante de Ti nós estamos e nós nos colocamos, Senhor, clamando por misericórdia, clamando por perdão, clamando por graça, Pai. Enche o nosso coração de esperança, Senhor. Esperança não apenas nesta vida, Senhor, mas esperança no mundo que está por vir. Esperança não apenas nesta vida, mas no mundo que está por vir. Oh Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração de esperança, de regozijo, Pai. Enche o nosso coração de regozijo, porque, Senhor, estamos, Senhor, olhando para Jerusalém celestial e sabemos, Senhor, que o que passamos e o que estamos passando nesta terra, assim como o deserto foi preparação para Canaã, Senhor, assim como as tribulações nesta terra muitas vezes nos preparam para sermos mais maduros na fé, Senhor. Da mesma forma, Senhor, a vida nesta terra é uma preparação para entrarmos na Nova Jerusalém. Oh Espírito Santo de Deus, Santo és, Pai, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Grande é o Shaddai, Kandaralabasturiandaralamanas. Oh Espírito Santo de Deus, te derrama sobre nós, enche o nosso coração de esperança. Derrama-te sobre os nossos corações. Derrama-te sobre os nossos corações. Santo de Israel, derrama-te sobre os nossos corações. E enche-nos da tua santa esperança, Pai. Enche-nos da tua santa esperança. Esperança não só nesta terra, mas no mundo por vir também. Enche-nos da tua santa esperança. Deus de glória, Deus de poder, Deus de amor. Nos faz vermos, Pai, que a tua obra para a nossa vida não está só nesta terra. Nos faz ver, Pai, nos faz ver, Pai. Nos faz ver, Pai, que, Senhor, a tua salvação não é apenas para esta vida,
Tu não quer apenas nos curar de uma doença. Tu não quer apenas consolar o nosso coração pela perda de um familiar ou pelas dificuldades enfrentadas. Não, Pai. Tu não quer só isso, não. Tu quer nos levar à Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Tu quer consolar o nosso coração nesta terra, Pai. Sim. Tu quer nos trazer vitória nesta terra. Sim. Tu quer que nós vençamos o mundo assim como Jesus Cristo venceu. Sim. Mas muito mais do que isso, é a esperança da Nova Jerusalém. É a esperança quando tudo isso aqui acaba. E estaremos preparados para Ti. Preparados para a Nova Jerusalém, Pai. Preparados para a santa cidade. Que é muito melhor do que o Éden, porque o Éden no início já era maravilhoso, Pai, mas a Nova Jerusalém é uma preparação para os salvos, Pai, ela é ainda melhor. E a árvore da vida que hoje, Pai, tem um anjo com espada desembainhada, que não nos deixa, hoje a árvore da vida não pode ser tocada por ser humano nenhum. Então aqueles que têm utopia de tocar a árvore da vida nesta vida, neste plano, estão completamente enganados, porque isso é absolutamente impossível. Não é possível tocar a árvore da vida agora, mas com um novo corpo de glória, falado também em 1 Coríntios 15, que nós seremos transformados, os vivos são transformados e os mortos são ressuscitados, e o que é mortal é absorvido pela vida com este novo corpo de glória. Com este novo corpo de glória, que Paulo nos diz que um é um corpo que se planta, outro é o corpo que nasce. Porque a semente tem um formato e um corpo. Agora a planta tem outro corpo e outra vida. Da mesma forma, o nosso corpo terreno agora é como se fosse uma semente que vai morrer. E teremos um novo corpo de glória. Vivo, ressurreto. Este novo corpo justificado do pecado nos dará de novo acesso à árvore da vida, que não terá mais um anjo guardando ela e impedindo que a toquemos. Não haverá mais um anjo impedindo que toquemos a árvore da vida. Nós poderemos comer do seu fruto e ter a vida eterna. Não estaremos mais sujeitos à degradação física. Não estaremos mais sujeitos à morte. O fruto da árvore da vida nos dará vida eterna. Na Nova Jerusalém poderemos acessar novamente este fruto, que hoje está inacessível, sim. Onde um anjo guarda a árvore da vida e ninguém pode tocá-la. Mas na Nova Jerusalém a árvore da vida estará conosco novamente. E nós poderemos comer do seu fruto, assim que quisermos. Este fruto nos dará vida eterna e não permitirá que o nosso corpo seja afligido ou degradado. A cura desta árvore servirá, as folhas desta árvore servirão para a cura dos povos, diz em Apocalipse. As folhas desta árvore servirão para a cura dos povos. Quer dizer que não haverá mais enfermidade, não haverá mais degradação física, não haverá mais mal. Teremos acesso livre e desimpedido aos frutos da árvore da vida e às suas folhas. Os próprios animais não se matarão mais uns aos outros.
Todos os selvagens e os domésticos serão amigáveis. Não haverá mais dor nem pranto. Poderemos reencontrar os grandes heróis da fé e também poderemos ver aqueles que foram salvos em Deus. E estaremos todos diante de Deus novamente. E com Ele. Oh, Espírito Santo de Deus, vem nos encher com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Vem nos encher de esperança, Senhor. Não apenas na Tua cura e libertação nesta vida. Não apenas na vitória, Pai, sobre as tribulações. Mas vem nos encher de esperança também, Senhor. Um mundo que vai além do que temos aqui. Enche o nosso coração de esperança, Senhor. Não apenas na vitória sobre as tribulações terrenas, mas também na vitória celestial, na vitória eterna, na vitória no mundo que está por vir, Pai. Para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Sigamos em Deus, sigamos com fé, que Deus nos trará libertação, cura, transformação e esperança, que venceremos as tribulações que se apresentam aqui, mas também esperança de que há um mundo por vir, de vida eterna, para os salvos em Cristo. Amém? Amém. Fique na paz do Senhor, porque Deus não nos dá a paz como o mundo dá. Amém. Deus não nos dá paz como o mundo dá. A paz que o mundo dá é passageira. Quantas pessoas estavam com um sorriso de orelha a orelha no mundo e terminaram depois inexplicavelmente em um suicídio. Porque a paz que o mundo dá não é suficiente. A paz que o mundo dá é vazia. Mas Deus quer nos dar a verdadeira paz. Amém? Deus abençoe.